Antes de tudo, esse episódio foi um dos mais importantes de Star Detective Precure até agora. Além de trazer um caso completo envolvendo a Shiroko, ele entrega a maior pista sobre o mistério da Cure Eclair, deixando várias teorias para os próximos episódios. Fala galera, beleza? Aqui é o Jubiroto. E hoje vamos fazer a análise completa do episódio 22 de Star Detective Precure. Esse episódio foi simplesmente sensacional porque, além de trazer um caso envolvendo a atriz e estrela Shiroko Yeiri, também revelou várias pistas importantes sobre a verdadeira identidade da Cure Eclair. No final do vídeo vamos falar das teorias que esse episódio deixou, então fica até o final. O episódio começa na agência de detetives. Jet Senpai e Ana continuam tentando descobrir quem realmente é a Cure Eclair. Jet comenta que tanto Luluca Moriá quanto a misteriosa Cure Eclair trabalharam naquela agência no passado. Isso deixa Ana ainda mais curiosa, e ela até comenta que seria muito bom se a Erisa fosse outra detetive para ajudá-los na investigação. Nesse momento, Mikuru chega correndo avisando que surgiu um novo incidente. Jet pergunta se apareceu um cliente, mas Mikuru revela que elas foram convidadas para o show da famosa atriz e cantora Shiroko Yeiri. Enquanto isso, no esconderijo dos vilões, o Tomo das Miragens detecta uma nova joia Makoto. O Zornir explica que a joia pertence a uma estrela performática e que a pedra cintilante está localizada em um brinco. Assim que Luluca escuta isso, percebe imediatamente que só pode ser o brinco de Shiroko. Arcana Shadow decide que aquela será a próxima joia a ser roubada e escolhe Goemon para executar o plano. De volta ao teatro, Ana comenta o quanto Shiroko é popular. Mikuru brinca dizendo que aposta que Jet queria muito assistir ao espetáculo, mas ele decide ficar tomando conta da agência enquanto as duas seguem para o evento. Ao chegarem, elas encontram a empresária de Shiroko, que as leva até o camarim. Shiroko agradece a presença das duas e revela que precisa da ajuda delas. Ela mostra um cartão de visita da Guilda dos Ladrões Fantasmas. No cartão está escrito que às 7 horas da noite, exatamente quando o espetáculo começar, o seu brinco será roubado. Shiroko explica que o brinco não possui grande valor financeiro, mas tem um enorme valor sentimental. Foi o acessório que ela usou durante sua audição para se tornar uma estrela. Desde então, sempre utiliza esse brinco em apresentações importantes para lembrar dos sentimentos que tinha naquele primeiro teste. Ana fica indignada ao saber que alguém pretende roubar justamente um objeto tão especial. Mikuru também considera aquilo imperdoável. Como o horário marcado coincide exatamente com o início da peça, qualquer problema poderá prejudicar todo o espetáculo. As duas prometem proteger o brinco. A investigação começa imediatamente. Ana percebe que o cartão foi colocado no camarim enquanto Shiroko ensaiava. Isso significa que o ladrão ainda está dentro do teatro. Mikuru levanta outra possibilidade: alguém pode estar disfarçado entre os funcionários ou os artistas. As duas se separam. Ana vai investigar o público enquanto Mikuru decide conversar com os bastidores. Enquanto isso, Goemon explica seu plano para roubar o brinco, simplesmente invadir o palco durante a apresentação. A fada critica a estratégia dizendo que aquilo não tem nenhum estilo. Já Luluca responde apenas que ela já escolheu qual será seu papel na missão. Ana encontra duas garotas muito animadas para assistir à peça. Uma delas explica toda a história do espetáculo, dizendo que Shiroko interpreta Kinui, enquanto a famosa atriz Yoshino Sakura interpreta Esther. Segundo ela, o momento mais emocionante acontece quando Esther acusa Kinui de roubo, mas depois Kinui consegue provar sua inocência através de uma investigação brilhante. Enquanto conversa com as fãs, Ana nem percebe que Luluca passa escondida bem atrás dela. Apenas Pochita sente sua presença, mas já é tarde demais. Ao mesmo tempo, Mikuru tenta investigar os bastidores. Como todos estão ocupados, ela percebe uma oportunidade quando descobre que a maquiadora de Sakura está ausente.
Rapidamente, ela se disfarça de maquiadora para entrar no camarim da atriz. Dentro do camarim, Sakura comenta como é difícil viver representando personagens diferentes. Mikuru acaba entendendo tudo errado e pensa que Sakura confessou ser uma impostora ou até mesmo uma ladra fantasma. Quando a verdadeira maquiadora aparece, Sakura percebe que Mikuru era apenas uma intrusa. Envergonhada, ela foge imediatamente. Enquanto isso, Pochita finalmente detecta a joia Makoto. Ana olha para frente e vê Luluka andando pelos corredores. Ela tenta avisar Mikuru imediatamente, mas antes que consigam agir, Luluka entra em ação. Usando sua habilidade de transformação, Luluka assume exatamente a aparência de Ana e vai até Shiruko. Fingindo ser Ana, ela diz que o ladrão já está dentro do teatro e que seria melhor entregar o brinco para protegê-lo, mas Shiruko percebe a mentira imediatamente. Ela explica que atores vivem observando pequenos detalhes das pessoas para interpretar personagens. Por isso percebeu que aquela não era Ana de verdade. Além disso, diz que a verdadeira Ana sempre a chama de Senhorita Shiruko, mesmo em momentos de tensão. Luluka sorri e admite que foi descoberta. Logo em seguida, Goemon aparece e toma o brinco à força. Luluka comenta que imaginava que aquele objeto fosse a coisa mais preciosa de Shiruko. Porém, Shiruko responde com uma das frases mais importantes do episódio. Ela diz que o objeto em si não é o mais importante. O mais precioso é o público que está esperando por ela e as novas memórias que continuará criando ao lado dessas pessoas. Essa fala resume completamente o tema do episódio. Ana e Mikuru finalmente chegam ao local. Shiruko entrega o restante da situação para elas e segue para o palco, mostrando que nada fará com que ela abandone seu público. Goemon transforma o brinco em um monstro utilizando o poder da joia Makoto. Ana e Mikuru se transformam em Kuri Mystique e Kuri Acer, iniciando a batalha enquanto as cortinas do teatro finalmente se abrem. Arcana Shadow também aparece. Durante a luta, acontece uma das conversas mais importantes de toda a temporada. Kuri Mystique pergunta diretamente onde está a Kuri Eclair. Arcana Shadow responde que elas nunca conseguirão encontrá-la. Logo depois, ela faz uma revelação gigantesca. Segundo Arcana Shadow, a Kuri Eclair perdeu completamente a memória. Em seguida, ela diz que memórias não possuem valor, pois se alguém perder todas elas, deixam de existir. Mas Kuri Acer rebate imediatamente dizendo que isso não é verdade. Justamente por não terem forma física, as memórias jamais podem ser realmente roubadas. Enquanto essa discussão acontece, a peça continua no palco. Durante a apresentação, Yoshino Sakura faz um discurso extremamente emocionante dizendo que, mesmo que perca tudo, mesmo que deixe de ser quem é, enquanto seus amigos acreditarem nela, ela nunca terá medo. Essa cena conversa diretamente com o diálogo da batalha. Não parece ser apenas uma coincidência. Inspiradas por essas palavras, Kuri Mystique e Kuri Acer renovam sua determinação. Kuri Mystique utiliza o escudo Reflexão Mística para devolver o ataque do monstro e, logo em seguida, as duas utilizam o golpe final com a lupa de espelho, purificando a joia Makoto. Goemon elogia o espetáculo dizendo que foi um excelente show antes de fugir junto com Arcana Shadow e Luluka. Depois da batalha, Ana e Mikuru devolvem o brinco para Shiruko. Ela agradece emocionada e explica que, embora estivesse preocupada, o espetáculo era mais importante do que qualquer objeto. Afinal, é no palco que ela cria novas memórias com todas as pessoas que a apoiam. Mikuru percebe como essa ideia é bonita. Ana responde que conseguiram vencer porque Shiruko acreditou nelas. Shiruko então completa dizendo que ela também conseguiu subir ao palco porque confiava completamente nas duas, antes de irem embora. Shiruko convida as duas para assistirem ao próximo espetáculo, prometendo criar ainda mais memórias ao lado delas. Na cena final, Ana e Mikuru contam tudo para Jet Senpai. Eles discutem a revelação de que a Kuri Eclair perdeu a memória. Como Luluka estava atrás justamente do brinco de Shiruko e também falou sobre recuperar lembranças perdidas, nasce uma nova teoria: será que Shiruko é a verdadeira Kuri Eclair?
Na minha opinião, esse episódio deixou pistas muito fortes, a principal delas está justamente no paralelo entre a peça de teatro e a conversa da batalha. Enquanto Arcana Shadow fala sobre perder as memórias e deixar de existir, Sakura interpreta uma personagem dizendo que, mesmo perdendo tudo e deixando de ser quem era, ainda continuará seguindo em frente porque seus amigos acreditam nela. Logo depois, Shiruko também afirma que o importante não são os objetos, mas as memórias construídas com as pessoas. Essas falas parecem ter sido colocadas de propósito pelos roteiristas. Além disso, Luluca nunca diz claramente que a Curie Eclair é quem perdeu a memória. Apenas afirma que a Curie Eclair perdeu a memória. Isso abre espaço para outra interpretação. Talvez Shiruko seja justamente essa pessoa sem lembrar da própria identidade. Outro detalhe importante é que já estamos oficialmente no arco da Curie Eclair. Nos próximos episódios, cada personagem importante deverá receber mais destaque, aumentando ainda mais o mistério até a revelação final. Então eu acredito que Shiruko realmente entrou com força na lista de suspeitas. Ainda não existe confirmação oficial, mas esse episódio entregou pistas suficientes para fazer essa teoria parecer bastante convincente. Agora quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que a Shiruko é realmente a Curie Eclair? Ou os roteiristas estão apenas tentando nos enganar antes da verdadeira revelação? Escrevam suas teorias aqui nos comentários porque eu quero ler todas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise completa. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal porque aqui tem conteúdo de Precure toda semana. Muito obrigado por assistir, valeu e fui!